reunião que permitiu que essa política fosse feita, o reconhecimento de tantos estudantes, professores, movimentos sociais que compuseram o Núcleo de Consciência Negra, a Frente Pro Cotas da Unicamp, e que ontem a Unicamp sinalizou que ela está aberta para a sociedade, que ela quer, de fato, que o nome público, o nome de uma universidade democrática, seja representada. Quem sabe, daqui a alguns anos, a heterogeneidade também estará expressa nessa mesa. Obrigado. Neste momento, convidamos o representante da Associação Nacional de Cursos de Graduação em Ciências Econômicas, ANGE, e docente da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, professor Dr. Rubens Savadi. Bom, boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar a mesa em nome do magnífico reitor e de todos os representantes das entidades que aqui me acompanham e das representantes dos centros e dos estudantes e dos organizadores e representando um monte de coisa, tudo, né? A ANGE e a CEP estão juntas desde o início na elaboração e no aprofundamento do pensamento crítico, na introdução do pensamento crítico dentro do ensino de economia, dentro dos cursos de economia. A CEP foi criada para isso, para aprofundar academicamente o que a ANGE já defendia há muitos anos. Porque todos sabemos que pensamento crítico é o próprio resultado da ação de pensar. O pensamento sem crítica não é pensamento, é simplesmente aprender técnicas. O ensino crítico é aquele que ensina a pensar as contradições, pensar a complexidade. Economia política tem, na sua própria estrutura, na sua própria base fundadora, o pensamento crítico. O ensino crítico, a defesa histórica que a ANGE faz junto com a CEP do ensino crítico, é uma história que já dura anos e que é muito importante para o ensino de economia. Nesse contexto, no contexto atual em que vivemos, nas condições políticas, no crescimento do pensamento não crítico, do crescimento da escola sem partido, do crescimento de uma destruição da sociedade, da forma como nós estamos vendo, não só no Brasil, mas em todos os lugares do mundo, é mais do que um momento para a gente se reunir e pensar criticamente. A sociedade precisa disso. Obrigado. Convidamos o secretário executivo adjunto da Associação Nacional dos Centros de Pós-Graduação em Economia, ANPEC, e docente da Universidade Federal do Paraná, professor doutor Alexandre Alves Porce. Boa noite a todos. Eu gostaria de inicialmente cumprimentar o magnífico reitor, Marcelo, também cumprimentar o presidente da CEP, Marcelo Dias, e na pessoa dos dois, transmitir os cumprimentos também para os demais colegas aqui da mesa. Bom, eu estou aqui representando a ANPEC, né, e tentarei ser breve, porque acho que todos estão também ansiosos para a palestra que virá aí mais à frente, mas eu gostaria de inicialmente mencionar que a ANPEC tem dentro de um dos seus princípios de fundação o pluralismo, né? Esse pluralismo ele se expressa através da composição diversa que os centros de pós-graduação possuem, né, em todo o sistema nacional brasileiro, né, e talvez aqui, talvez não, acredito com certeza, esse espaço que a CEP promove anualmente é um dos espaços que mais representa essa diversidade, esse pluralismo no pensamento de ideias, no debate de
de ideias, e dado esse momento que a gente está vivendo aí na economia brasileira, né, já bastante destacado aqui pelos colegas da mesa, que vocês também estão discutindo, debatendo com profundidade, pelo que eu pude dar uma olhada na programação do evento, né, só deixa muito evidente para a gente a necessidade de aprofundar essas reflexões, né, e, ao mesmo tempo, tentar transformar essas reflexões em ações, né, através, principalmente, do diálogo, do respeito à democracia, que é o que caracteriza muito a nossa sociedade. E talvez, provavelmente, através desse período que a gente para refletir um pouco mais, a gente consiga encontrar melhores caminhos aí para o desenvolvimento da nossa sociedade. E, para finalizar, gostaria de parabenizar a CEP, a sua diretoria, e também a comissão local e a própria Unicamp pelo esforço de realização do evento. A gente que se envolve também na realização desses eventos, a gente sabe da dificuldade que é organizar, ainda mais num momento como esse que a gente está passando, conjuntural no Brasil, né? E esse esforço que envolve não só aqui o pessoal todo que está nessas funções administrativas dentro das organizações científicas, mas a parceria com os estudantes também é essencial, né? Assim como vocês que estão participando das sessões, né? Tudo isso se soma, acredito que, para que se tenha um avanço aí no conhecimento dos problemas que a gente está passando e tentar encontrar esses caminhos aí de solução. Então, finalizo novamente enfatizando aí o esforço, né, e agradecendo novamente aqui a disposição da CEP, né, mais uma vez a gente está reunido, né, fortalecendo esse relacionamento institucional que existe já há muito tempo entre a ANPEC e a Sociedade de Economia Política. Obrigado. Convidamos o presidente da Associação de Economia Política Latino-Americana, CEPLA, professor doutor Júlio Gambina. Boa noite a todas, a todos. Un agradecimiento muy especial a la CEPI por invitarnos a protagonizar con ustedes este 22º encuentro de economía política y traerles el saludo de la Sociedad Latinoamericana de Economía Política y Pensamiento Crítico. Nosotros constituimos un colectivo intelectual que surgió en el año 2005, el momento de auge del cambio político en nuestra América. El año 2005 es muy distinto al 2017. Por eso es necesario discutir profundamente, tal como ustedes se han propuesto, los temas de restauración neoliberal y las alternativas al orden capitalista en tiempos de crisis. Porque no hay que olvidarse que si el 2005 era un momento de auge, está asociado a la lucha del movimiento popular por transformar la realidad. Y la CEPLA nació para articular saber profesional, saber intelectual con saber popular. Y lo que importa es ver, aún en la crisis capitalista actual, cómo nuestro pueblo construye alternativas, prácticas y síntesis teóricas, como podría ser la lucha por la soberanía alimentaria, la soberanía energética, la soberanía financiera. Y nosotros vemos que esta realidad de la coyuntura lo que está es agudizando problemas de la sociedad mundial, de desigualdad, concentración de la riqueza, devastación de los recursos naturales,
exacerbación del consumismo. Y por eso nosotros, junto a saludar este encuentro, esperamos contribuir y aprender para fortalecer lo que son los objetivos de la CEPLA para desarrollar una crítica al capitalismo de nuestra época. Y eso supone una crítica al patriarcalismo, una crítica a la discriminación, una crítica a toda forma de racismo, y por eso mucho nos satisface la decisión de cuotas tomada ayer, porque si algo está desafiada, la universidad y la crítica de la economía política, es a favorecer procesos de igualdad para todas y para todos. Muchos éxitos, muchas gracias. Convidamos o diretor do Instituto de Economia, professor doutor Paulo Sérgio Fracalanza. Muito boa noite a todas e todos aqui. É um enorme prazer recebê-los aqui na Unicamp. É um motivo de grande orgulho para nós. Eu gostaria de agradecer a presença de nosso magnífico reitor, professor Marcelo Nobel, Marcelo Carcanholo, professor Alexandre da Ampec, professor Sávio, nessa integração interdisciplinar que estamos cada vez mais praticando, a Carol Michelman, da FENECO, professor Julio, da CEPLA, meu caro amigo professor Rubens Savaia, da ANGE, da PUC de São Paulo, e Ana Paula Guidolin, do CAECO. Eu gostaria, antes de mais nada, fazer um agradecimento especial. Normalmente a gente faz isso ao final do encontro, mas eu já queria fazer a toda a equipe organizadora local, em especial em nome de todos os funcionários aqui, de nossa querida funcionária Vânia, que teve uma... Vânia, realmente, sem a sua presença aqui, seria difícil imaginar este encontro e a sua dedicação e de todos, mas eu digo em seu nome, estendo os cumprimentos a todos os funcionários e funcionárias. Agradeço também aqui as nossas estudantes, aqui representadas pela Ana Guidolin e pela Carol, que tiveram também um trabalho incansável aqui na organização deste evento. E na figura aqui do nosso querido Pedro Rossi, professor Pedro Rossi, agradeço a todos os professores que aqui nos ajudaram. Realmente, este encontro é um encontro muito diferente daquele que inaugurou a CEPLA em 2005, e foi feliz aqui a lembrança do professor Julio, porque em 2005, nós aqui, nesta mesma Unicamp, mas não neste auditório, era um pouco menor o encontro, organizamos o 10º Encontro Nacional de Economia Política. O 10º era uma data comemorativa e eram outros tempos, completamente outros, né? 12 anos se passaram, estamos no 22º encontro, e eu tentei estabelecer algum augúrio, né, para o futuro, tentando imaginar o que nos espera, né, o futuro, que nos parece tão sombrio. 22 é um número cabalístico, eu acho que vocês sabem. Mas 22 é também um número especial, porque se nós observarmos, lermos a Divina Comédia, muito apropriada nesses tempos, muito apropriada. A Divina Comédia, ela começa, como vocês sabem, no inferno, no 22º canto da Divina Comédia, Dante e Virgílio estão na 5ª fossa do 8º círculo. Vocês sabem o que é o 8º círculo? Destinado aos fraudadores. A 5ª fossa é aos malversadores. Aí, num processo de ascese, eles atingem o purgatório, encontram paragens mais amenas. Então, estão ali no 6º círculo, onde estão os gulosos, né? Os gulosos, eles ficam ali contemplando a árvore da abundância, né? E eles são advertidos por vozes angelicais das virtudes da temperança. Mas daí a gente pode pensar, quem sabe, chegarmos ao paraíso. No paraíso, no 22º canto, novamente, aí estamos no céu das estrelas fixas, onde vão triunfar
as almas triunfantes. Então, bom, é um augúrio, não sei se é cabido aqui neste momento, mas de alguma perspectiva, pelo menos, talvez nos valha. Eu digo que este encontro é muito diferente do de 2005, não só por conta dos tempos que vivemos, mas também por conta do momento extremamente auspicioso para nós que professamos o nosso credo e acreditamos verdadeiramente nisto que chamamos de economia política, com iniciais maiúsculas. Vejam que ontem, todos aqui já rememoraram, eu tenho que dizer isso, nós aprovamos no Conselho Universitário, com uma votação unânime, a política de cotas étnico-raciais para a nossa universidade, com a condução do nosso maestro, que foi impressionante, né? Na sua estreia no Conselho Universitário. E isto é um momento realmente histórico e muito significativo. E um dia antes, na segunda-feira, numa congregação, aprovamos as cotas étnico-raciais na pós-graduação da economia, tanto no curso no Programa de Desenvolvimento Econômico, como no de Ciência Econômica, nos níveis de mestrado e doutorado. Então, é um momento... Tenho que dizer a vocês que este movimento todo começou, obviamente, por pressão dos estudantes na greve do ano passado, que foi uma greve longa, e que frutificou agora. Agora, vejam, tem outros aspectos extremamente interessantes. Eu vou já concluir. Mas nós, economistas políticos, a gente pratica, na verdade, a economia política em todos os momentos. Não é? Em qualquer disciplina é possível, não é verdade, professora Vanessa? Qualquer disciplina. Mas quando a gente normalmente fala de economia política, por vezes é um pouco difícil convencer os alunos de algumas coisas que são importantes. E acho que no momento atual é cada vez mais fácil. Digamos que a gente tenha que dizer o seguinte, meus caros, é impossível, dentro da reflexão econômica, fazer a separação entre a esfera da política e da economia. Hoje está bem mais fácil, né? Tá certo? Os alunos até talvez se irritem, digam, mas o professor é só abrir as páginas do jornal, né? Se a gente tiver que dizer para eles, olha, meus caros, é importante em todo tipo de reflexão econômica observar as assimetrias de poder que são constitutivas das relações sociais e, obviamente, muito mais agravadas sobre essa égide, né, do regime do capital, hoje em dia também fica muito mais fácil. O processo de financiarização, que parecia um palavrão há um tempo atrás, me lembro num encontro, quando uma mesa incrível, financiarização e trabalho. Fui lá, eu e alguns colegas, nos dirigimos para lá. Aí, ao final da mesa, descobrimos o seguinte, ninguém havia falado de financiarização. Perguntamos, mas não era financiarização e trabalho? Aí as pessoas disseram, mas a gente não sabe o que é isso e nem acreditamos que exista. Né? Hoje já se tornou mais ou menos óbvio que essa dimensão é especialmente importante nas nossas reflexões. A questão dos limites do capitalismo, tá certo? Ou dos limites deste regime do capital, sobretudo quando pensamos a dimensão humana, a questão do trabalho e a questão da natureza, estão se colocando de forma cada vez mais aguda. Então, o campo da ecologia política também já não é mais um palavrão. E a questão do trabalho volta com uma centralidade gritante para as nossas reflexões, indagando, inclusive, qual que é o futuro deste trabalho, se é que o teremos. Portanto, eu acho que é um momento muito especial, muito gratificante, fabuloso nos encontrarmos aqui, podermos conversar, compartilhar os nossos conhecimentos, dividir aqui as nossas opiniões, né, e partilhar, na verdade, esse esforço, que é um esforço coletivo, no sentido de uma construção coletiva, que é essa construção que sempre notabilizou o Instituto de Economia da Unicamp e várias outras instituições aqui parceiras, que é pensar a economia a partir de uma perspectiva da economia política. Então, agradeço muito a todos que estão aqui, desejo boas-vindas à belíssima cidade de Campinas, à nossa universidade, sintam-se em casa e tenham um belíssimo encontro, embora já estejamos quase à metade dele, né? Obrigado. Convidamos, então, neste momento, o magnífico reitor da Universidade Estadual de Campinas, professor doutor Marcelo Nobel. Boa noite. Queria
cumprimentar todos os membros da mesa, agradecer a presença de todos vocês. É uma satisfação aqui para a Unicamp recebê-los, então queria aproveitar a oportunidade, dar as boas-vindas, dizer que aproveitem o fato de estar aqui também. A universidade está em plena atividade, que conheçam, que visitem, que conversem com as pessoas. É um momento realmente importante que a gente está vivendo e, naturalmente, desejo que todos aqui aproveitem ao máximo o evento. Queria também agradecer todos os que participaram da organização, todos os que atuaram. Sabemos a dificuldade de realizar qualquer encontro, como já foi mencionado, num tempo bastante complicado para conseguir recursos, para conseguir viabilizar qualquer coisa hoje, e realmente um encontro desse tamanho é realmente impressionante. E imagino o trabalho que foi organizar, o trabalho que foi fazer este encontro acontecer. Então, queria publicamente aqui parabenizar todos vocês pela organização e pelo fato, pela pujança deste evento. Aqui, já foi mencionado várias vezes aqui o fato de que ontem tivemos um longo debate, um longo consul, durou 10 horas, a discussão das cotas étnico-raciais. Então já quero dizer que estou me acostumando com esses tempos longos, vou falar aqui em um tempo. Não, sei que todo mundo está aqui esperando a palestra, mas é importante destacar esse momento histórico, especialmente neste encontro. Nós estamos, e eu tive a satisfação, estou há pouco mais de um mês como reitor, e tive a satisfação de já encontrar esse processo em andamento, mas eu tive que rapidamente encontrar uma maneira, um mecanismo de fazer com que a votação de ontem ocorresse, de negociar, e vocês sabem que é um assunto que é extremamente difícil, complexo, polêmico ainda na universidade, por incrível que pareça. Tivemos que fazer diversas reuniões, negociações, e encontrar uma maneira de que realmente ontem pudesse, apesar da discussão, pudesse passar com relativa facilidade. Só para vocês terem uma ideia, para votar um assunto que estava todo mundo de acordo, demorou 3 horas de discussão, e estava todo mundo de acordo, foi com a unanimidade. Então, imagine a dificuldade da discussão. E foi realmente uma satisfação de poder ontem terminar o dia com esse momento histórico e realmente algo que está e que deve ser mudado na universidade. Mas não é só isso. Foi mencionado aqui a questão aí dos currículos, das disciplinas, de como a gente ensina, de como a gente pode trabalhar no sentido de pensar criticamente, ou melhor, criticamente. Então, dentro também do nosso programa, que a gente está logo começando, tem a ideia de discussão de todos os currículos, de uma discussão curricular ampla no âmbito da Unicamp. Porque não é possível aprender a pensar criticamente. Eu só vou dar um exemplo aqui que é bastante ilustrativo. E eu não sei se todos sabem disso, mas tipicamente aqui um estudante de engenharia na Unicamp passa 5 anos, em média, 35 horas por semana em sala de aula. 35 horas por semana recebendo informação. Quando que é possível ter tempo para ler, para fazer outras atividades, para se dedicar a outras coisas e aprender a pensar criticamente de fato? Então, nós precisamos realmente atuar no sentido de modificar essa realidade e modificar essa situação. Como foi mencionado também, deveria valer crédito essas atividades. Estou completamente de acordo. Então, viu, Paulo? Então, pode abrir uma disciplina ali que, né, é necessário. Essas atividades são fundamentais para a universidade, para a formação de qualquer profissional. São muito melhores do que muitas das disciplinas que eventualmente a gente pode ter. Finalmente, um detalhe que é muito, muito importante. Também nesse mês,
que eu estou aqui como reitor, tive que lidar diretamente com a realidade financeira. Aqui foi também mencionado. Sei que temos que buscar mais recursos, desafiar o sistema, mas no momento em que você é administrador, infelizmente você tem que lidar com a realidade, e a realidade que hoje a gente vive aqui, com essa crise econômica brutal que a gente está passando e com essa situação financeira na universidade, é um momento que eu considero bastante crítico e que, infelizmente, no momento da realidade, certas ações muito duras, muito difíceis, precisam ser colocadas. E a gente precisa encontrar realmente mecanismos para mostrar de uma maneira efetiva para a sociedade a importância da universidade pública. Como a universidade pública é fundamental para o desenvolvimento do país, para o futuro deste país. Sem uma universidade pública de qualidade como a nossa, não temos futuro, absolutamente não temos futuro. E hoje, na situação econômica que vivemos, na situação política que vivemos, tanto do ponto de vista federal quanto do ponto de vista estadual, e aqui no nosso caso a estadual é um pouquinho mais relevante. Sei aqui que o pessoal das federais tem também outro